O racismo ambiental, primeiro é uma questão de entender o que é racismo, né? O racismo não é uma questão de cor ou de raça, né? Só, né? Porque quando você fala, aí que está a concepção, né, Aline? O que eu entendo por racismo? Se você perguntar para qualquer pessoa, fala cor de pele. E não envolve só isso. O racismo é quando uma sociedade, sabe, deprecia a outra ou expolia a outra, assim como a escravidão, né? Enfim, se eu falar, por exemplo, de um chinês ou de um mongol, dependendo da forma que eu falo, dessa questão das etnias, eu posso estar praticando racismo. E aí entra a questão socioeconômica, sociocultural. Né? Se eu depreciar uma cultura de matriz asiática, eu posso estar falando de racismo também. Por exemplo, aqui em São Paulo, onde nós moramos, por boliviano, que Sim. virou. Você não sabe se é peruano, se é boliviano, você não sabe, mas você fala que é boliviano e você deixa isso de forma pejorativa mesmo, né? Cara, para mim o racismo, eu defino o racismo como quando você rouba a identidade, quando você aponta a pessoa sabe da identidade dela, dos valores e dos princípios, e alguém chega aqui e quer roubar e falar, você está errada. Assim como fizeram com os escravos, né? Chegou, pegou, levou lá. Levou, mudou a história completamente. Com tudo, Mas entendeu? quando você fala racismo ambiental, é racismo. O racismo ambiental é a questão de você. Por exemplo, quem é que mora a maioria da população que mora nas franjas da cidade, na borda? Se a gente for fazer um estudo socioambiental, sociocultural, socioeconômico, a gente sabe que aí a história mostra para a gente que a partir do momento que existe a abolição, entre aspas, eles são jogados e eles vão para essa margem, que é uma margem onde não chega o quê? Por exemplo, saneamento. Então, se eu moro, né, num ambiente degradado, não saneado, existe também essa questão de entender quem é essa população que está e as condições que ela vive. Então, quando eu falo de ambiental, ali, não é só a questão ecológica, é a questão ambiente familiar, o ambiente cultural, o ambiente político, como que essas pessoas vivem ali numa condição degradante. Sabe o que aconteceu em Niterói? Foi essas chuvas que tiveram, que acabou com tudo. Não, você está falando perdão, só para de Teresópolis. Isso, eu não sei se é Niterói, desculpa. Petrópolis, isso. Se eu for ver as condições das pessoas, fazer uma investigação de tudo que a gente está falando aqui socioambiental, era uma área de perigo, né? Já existia um risco, já existia uma ameaça, né? Já existia uma vulnerabilidade para ocorrer o desastre. E quando ocorre o desastre, eu posso linkar isso com racismo ambiental, porque aí também eu vou avaliar quem são essas pessoas que estão ali. Né? Sim. E geralmente, quem são essas pessoas? Sim. Por que não tem enchente no Higienópolis, por exemplo? Se tiver, bem pouco, Não, comparado, né? Mas assim, é uma enchente, talvez, de impermeabilização do solo e questão de descarte de resíduo incorreto, talvez. Agora, e quem está na margem, por exemplo, né, a própria história do Rio Tietê é isso, quando ele vazava as margens, ele extravasava, ele pegava quem? As pessoas que tinham maior vulnerabilidade. Sim. Então, elas sofriam essa questão. Ficou claro? Eu não sei se está claro. Eu acho que ficou. Eu só queria entender o termo racismo ambiental. Mas eu não tenho tanta propriedade. Tá, não, mas ficou claro. Eu estou começando a estudar também, mas se você pegar uma coisa com a outra, dá para linkar. Você linka, né? E futuramente eu vou até fazer um trabalho de racismo ambiental, porque é isso. É você pegar uma questão vulnerável de riscos, ameaças, vulnerabilidade, até ocorrer o desastre. E assim, a Defesa Civil consegue ver que isso vai ter problemas, a habitação consegue que vai ter, sabe? Vários setores das políticas públicas sabem. Eles sabem que isso pode acontecer. Só que e aí? Né? Quem é que se mexe? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Falando do Rio Tietê, e eu queria muito perguntar para você. Eu ainda acho, uma opinião, que a sustentabilidade, toda essa relação, está muito ligada à natureza. Ainda.
a percepção geral, não de quem trabalha. Então, se eu for falar com as pessoas na rua que estão em outra área, que não pensam muito nisso, por escolha de área mesmo, nada, não é culpa, não. Eu acho que talvez ela vai ligar a sustentabilidade à árvore, natureza, ecologia, sei lá. Sim. Eu queria perguntar se você concorda comigo, uma pergunta. E acho eu que o homem não se vê na natureza. Talvez ele se vê acima dela. Então talvez seja por isso que eu acho, entendeu? Não, Que as você está pessoas não. correto. Né? E eu queria saber, assim, mas você faz uma coisa. Ao contrário, você trabalha com a parte social e ambiental. Que no fundo o ambiente é aqui a minha rua, a sua rua, enfim. É, por que você acha que isso acontece e tá quebrando, já quebrou, enfim, essa ideia errada? Você entende? Que eu perguntei a pergunta, não? Olha, Edu, sim, eu entendi. Eu acho que a gente tem que começar pelo sistema econômico, né? Que a gente começa, que é o capitalismo, cara. Não existe capitalismo consciente, cara. Não venha com essa baboseira, né? Porque tem muita gente que acredita, eu estou dando a minha opinião, e se o capitalismo é acúmulo de capital, explorar a hora de trabalho do trabalhador ou do cidadão, agora as maneiras que ele explora, não só o trabalho, assim como os recursos naturais, Sim, e a ele gente vê, levou o que está acontecendo. cara, e cada vez aumenta mais essa demanda, né? Porque tem mais pessoas no mundo, né? A gente já nasce consumindo, né? Às vezes eu falava assim para meus alunos, falava, quando a gente nasce, o que a gente consome? Primeira coisa. Aí o pessoal falou fralda. Eu falei, não, é ar, cara. Você saiu dali, você está consumindo oxigênio. Nós somos o consumidor. Isso é Ah, eu nunca básico. tinha pensado nisso. Mas Mas oxigênio é de graça, né? até, até quando eu já não sei. Né? E a qualidade desse ar? É, Sim. Essas questões que a gente tem que pontuar. é. E eu acho que assim, existe a questão do sistema que a gente vive, né, de capitalista, consumista. E eu vejo também que quando a gente fala de sustentabilidade tem o tripé, né, social, ambiental e econômico, mas ele é muito mais profundo, tem que entrar a questão cultural, social, política, social não, política e cultural, que às vezes a gente não coloca isso, né? Então a gente fica numa linha só social, ambiental e econômico. Não, mas espera aí. Foi o que pegou, né? Mas são conceitos, né, Du? E aí da maneira que você passa isso, faz com que a pessoa tenha uma percepção, vai muito também de como você coloca. Não, adianta, não existe fórmula mágica. Não existe, não tem como você chegar e falar assim, olha, vamos fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Não adianta, eu faço certo aqui em São Paulo, o cara na Bahia está fazendo diferenciado. Aí o outro do Acre também, o outro, sabe? Então, é muito complicado. E as pessoas também, né, sustentabilidade é uma coisa, desenvolvimento sustentável é outra. Né? Eu acredito que essas questões, né, que vêm desde 1960, né, com a Primavera Silenciosa, que Livro da foi Rachel Carson, né? isso, que ela que começou a pontuar questões socioambientais, porque ela pegou o ambiente, a ação do homem impactou o ambiente, que impactou a fauna, a flora, e depois voltou para o homem. Sim. Então, você bate e volta. Isso é inevitável. E quem vai sofrer mais com isso são as pessoas mais vulneráveis, cara. Isso aí está dado, haja vista tudo que está acontecendo aí de desastres né, ambientais, enfim. E aí aquecimento global, mudanças climáticas, isso aí tá em voga, isso aí a galera tá falando Doenças, né, cara? mas aí é que tá, né, cara? Como que a gente consegue medir se está existindo diferença ou impacto positivo? A gente está vendo só o negativo. A gente traz questões para mitigar esses impactos, só que você é muito local, assim, é muito pequeno, a coisa tinha que expandir mais, mas como que você mexe numa política de capitalismo global, por exemplo? Né? Uma multinacional, cara, ele fala assim, eu vou trocar minha frota
de carros que utilizam combustíveis fósseis e vão colocar o elétrico. Mas até aí, isso é o pico do iceberg, embaixo. O que ele está fazendo? Talvez ele está destruindo, poluindo ou espoliando mais o trabalhador e tirando mais recurso, só que na ponta do iceberg ele está falando que ele está fazendo certo. Então, isso aí é uma coisa que é do próprio sistema econômico que trabalha em cima de demanda e de propaganda, de convencimento. E é Isso é uma forma de você exatamente. vender a sua marca, dizendo que você é sustentável. Isso é muito claro. Tinha banco que fazia isso. Ele pegava o papel que você ia colocar o depósito e aquele papel ali era reciclado. Só que com certeza, se você fosse pegar um documento, então o resto dos. O 99% dos papéis não seriam, entendeu? Não, exatamente. Se a gente pegar os materiais que são recicláveis de fato, cara, 90% do que a gente separa não vai acabar no aterro. E isso se acabar no aterro. Né? Então, existe também um mercado. Né? Qual o mercado, por exemplo, da reciclagem? Qual o tipo que mais vende? Será que o copo plástico descartável que a gente pega num consultório médico ou a gente toma um suco numa lanchonete, será que esse copo é reciclável? Mas o que é vendido para nós? Que é. Então, generaliza. É tudo muito generalizado. Ninguém quer se aprofundar nessas questões. Assim como na questão social, por exemplo, por que um catador é um catador e ele não é um agente ambiental? Né? Por que não profissionaliza esse cara? Esse cara faz mais do que muita gente. E aí fica invisível. É tudo. Quem que faz isso? Para mim é o capital, gente. Cara, não. Deixa o cara trabalhando lá na precariedade, na carroça dele. Ele vende para nós o alumínio. Tá bom, cara, mas qual o problema de dar dignidade para esse cara? Né? Então, assim, é uma falácia. Eu acredito que tem pessoas que trabalham com certeza com a sustentabilidade no seu âmago ali, na questão que ele quer ver uma transformação, uma justiça, uma equidade. Só que a gente tem os poderosos, os grandes, né? Grandes empresas que vão velar isso de alguma forma, que a gente chama de greenwashing, né? Que é aquela coisa assim, né? Que é aquela coisa que é a pincelada verde lá que o pessoal fala. Eu mostro. Se você for atrás disso, o cara vem sustentabilidade da melhor maneira possível. E aí eu trago outra coisa, o quanto a ciência está sendo banalizada. Porque o pessoal assiste TikTok e acha que sabe tudo, cara. Né? O cara assiste um canalzinho de YouTube, o cara, só porque ele vivenciou, mas, cara, e cadê a base científica? Não dá, a gente não pode deixar morrer a questão da academia, por isso que ela precisa chegar. E hoje a gente está numa situação que cada vez mais se nega a ciência. Então, cada um faz o que quer, gente. Você pega os TikTok da vida, os caras falando, filosofando, falando de psicologia, faça isso. O cara não acabou nem ensino médio. Sabe? Não tem base, não tem. Ele acha que ele pode falar ali. Eu não estou falando que ele não pode. Mas se você aprofundar a questão com o cara não vai saber desenrolar. Ele não vai saber te trazer alguma solução que quem estuda somos nós. Né? Que é o cara que faz a faculdade, mestrado, doutorado. Não estou falando de meritocracia. Estou falando o quê? A gente não pode banalizar a ciência. A gente não pode banalizar o tempo que a gente estuda. O cara fala de educação ambiental, o cara fala, faz uma horta. Cara, isso não é educação ambiental. Eu sinto... Tem finalidades, né? Eu sinto assim que está acontecendo uma coisa... A gente está perdendo... Com a ideia de ser multidisciplinar, que você começou falando aqui, que é uma ideia excelente, a gente está banalizando... A gente pode achar que todo mundo pode ser multidisciplinar, assim... Todo mundo é capaz de ser multidisciplinar. E que, na verdade, não é isso. Você tem que saber o que você conhece, respeitar o que o outro conhece, né? Os outros conhecimentos. Claro. A interação está ali. Não é uma pessoa agora assumir, entendeu? Todo aquele conhecimento que a pessoa não tem nem tempo de ter, né? Porque o conhecimento que a gente teve ao longo dos anos começou a ficar segmentado. Exato. Não é de hoje, entendeu? É o que eu começo falando, né, no início da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. Existem saberes diferentes, a gente tem que trocar. Né? Existe o conhecimento, talvez, do cara que é do campo, o cara que é da indústria, o cara que é da academia. O que a gente não pode
penso eu, é achar que é fácil, assim, sabe? Cara, eu vou trabalhar com educação ambiental e vou fazer uma horta aqui de fitoterápicos aqui. Vamos fazer Cara, sustentabilidade, faz uma horta aí. aí o cara planta uma espécie, a cavalinha, por exemplo. Aí ele tem pressão alta, aí ele toma cavalinha porque ele escutou, viu no YouTube, alguém do TikTok que falou que cavalinha era bom, e aí ele toma o remédio dele para baixar a pressão, tem interação medicamentosa, o cara vai morrer, cara. Baixa mais ainda a pressão cruzada, você está entendendo? Então, o que que é? Como educação ambiental? Como eu faço uma educação ambiental com horta? Por que que só ir lá e plantar a cavalinha não é fazer educação ambiental? O que que é? E explica Porque, o que é ser um educador também, aproveita aí. cai naquela questão, né? O que é conservador, o que é pragmático e o que é transformador. Se eu trago uma questão de produzir uma horta, pensando em alimentação saudável, eu preciso pensar o porquê que eu quero fazer aquilo, para quem, como e onde. Existe uma demanda, né? Existem várias empresas que falam, temos dinheiro para investir numa horta. E aí vem de cima para baixo. Às vezes a demanda que ocorre no território onde ela quer fazer essa horta não é isso. Só que os caras chegam com grana, investem e faz. É a publicidade da coisa. Precisa Então, mostrar, né? Mas E aí, ó, horta é um jeito de todo mundo ver. exato. Mas aí eu voltando para a questão da Aline, né? Como eu falei, se eu trabalhar a educação ambiental só no sentido de falar o que é bonito, o que é bacana, que eu tenho que estar próximo, eu não coloco o social. Se eu não colocar o social no meio, não é socioambiental. Não é uma questão transformadora de a gente fazer um mutirão ou criar uma rede de pessoas que queiram fazer aquilo. E aí a educação ambiental. Quando você entra no social, você entende diversos ambientes, você sai só do ecológico. E qual que é a percepção, qual que é a concepção das pessoas de ambiente? Você fala meio ambiente para qualquer pessoa, o cara vai falar assim, macaco, árvore e rio. Porque isso está associado com a natureza, que vem de programas antigos, National Geographic, por exemplo. Só passa negócio de animal. O cara acha assim, aquilo é meio ambiente. E o ambiente da sua casa não é o meio ambiente? O ambiente de educação não é um ambiente? Né? O ambiente familiar não é um ambiente? É um ambiente social. Você tem o social no meio desse ambiente. Agora, se eu chegar e falar assim, vamos plantar 1000 árvores, e não contextualizar, que é importante porque é necessário para melhorar o microclima, porque vai trazer avifauna. Então, você tem que pegar as partes, né, apontar os objetivos, fazer ação e depois avaliar se isso contempla uma educação ambiental onde o cidadão tem pleno conhecimento da ação que ele está fazendo. Agora, plantar por plantar fica na coisa conservadora ou pragmática e não transformadora. Sim. Isso é muito importante. É. Muito, muito. Porque senão você vai, ensina e acaba aquilo, né? Sei lá, tá bom, eu sei que monto uma horta e aí a pessoa não tem utilização em nada daquilo para a vida dela. Aí ele pode falar assim, né? Falar, estou comendo uma coisa que é muito vendida. Algo sem agrotóxico. Ótimo. Beleza. A semente é sem agrotóxico, mas de onde está vindo a terra? Né? Quem é que doou? Você comprou da onde? Você sabe o tipo de terra que compra? Você está vendo como é complexo? Sim. A educação ambiental é complexa, gente. Né? Não tem como eu falar assim, vamos pintar um pneu, porque a gente está tirando um resíduo que estava jogado a esmo no lugar errado. Agora a gente vai pegar, colocar o pneu aqui, pintar, bota aí uma terra, bota uma flor, beleza. Mas e a sustentabilidade desse projeto? Quem é que está envolvido? Né? Às vezes as pessoas vão lá e faz e acabou, e aí na hora que o pneu apodrece, que a planta morre, o pessoal larga. Então, eu vejo que falta falta meta para muitos projetos socioambientais de educação ambiental, falta indicadores. Eles existem, mas quem sabe trabalhar com isso? Quem sabe fazer gestão de projetos de educação ambiental?